Bhaktya Vina Vyaparadha Lakshai Shirtas Chakamaditarangamadi Kripamaitam Sharanam Prapanam Vrinde Namaste Charanar Vindam Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Kapim Vaisharadhe Jagura Bhaktavinda. Pela misericórdia de Guru e Goranga, estamos no Hridaya Mandir, o templo do seu coração, quinta-feira, dia de Júpiter, lendo Shri Jayavadharma. E nós fizemos um pequeno parênteses de alguns encontros para ler o Vaishnava Siddhanta Mala, que é o precursor do Mula Tattva, como chama? Do Dasha Mula Tattva, de Srila Bhaktivinoda Thakur. E nós estávamos terminando de ler o ensaio que Srila Bhaktivinoda Thakur faz sobre o Cantar do Santo Nome. Vamos ler até uma certa parte desse ensaio, depois vamos deixar para continuar lendo sobre as ofensas ao Cantar do Santo Nome quando nos encontramos para estudar o Shikshastra. Então Srila Bhaktivinoda Thakur está citando muitos versos para falar da soberania das glórias de Srinama Prabhu. Então ele cita, pelo que eu me lembro, acho que eu vou repetir esse verso que ele cita, muito importante, o verso Atmarama. Atmaramas chamunayo nirgranta apirukrame kurvantya haitukim bhatim itam bhuta gunohari. Shri Hari tem uma qualidade impressionante. Qual é essa qualidade? Ele atrai todas as variedades de pessoas, inclusive aquelas que são satisfeitas consigo mesmas, Atmarama, e livres de todas as contaminações materiais. E ele as atrai para ocupá-las a serviço dele mesmo. Esse é o verso importantíssimo, né? Atmaramas chamunayo nirgranta apirukrame kurvantya haitukim bhatim itham bhuta gunohari. Portanto, continua Srila Bhaktivinoda Thakur, Jnana e Karma só podem ser chamados de ramificações de sadhana quando o karma leva ao cumprimento ou à realização de ação piedosa cada vez mais elevada e quando o Jnana transcende a fase de Naiskarmya. Ou seja, eu vou continuar lendo para depois a gente comentar. Esta prática de bom karma, né, punya karma, como ele diz, a prática cada vez mais elevada de punya karma, e a rejeição do jnana impessoal, essas duas coisas nos levarão à prática da devoção, bhakti sadhana. Neles e por eles, jnana e karma não são aceitos como ramificações de sadhana, exceto quando conduzem-nos a bhakti. É só neste caso que jnana e karma têm alguma importância, alguma significação.
Portanto, apenas Bhakti se chama sadhana. Quando karma e jnana nos levam a Bhakti, são considerados como sadhana. Caso contrário, Bhakti, por sua própria natureza, é a própria forma do próprio sadhana. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur está citando uma série de versos para destacar a posição absoluta de Bhakti e para depois como se diz, focar, né? Ou ampliar, vamos dizer assim, a importância de Nama Bhajana dentro do processo de Bhakti. A decisão do Srimad Bhagavatam explica claramente, canto 11, Krishna está falando algo muito importante para o Uddhava. Ele fala: Na sadayati mam yugo, na sankhya dharma Uddhava, na swadhyayas tapastyago, yata bhaktir mamorjita. Uddhava, Karma Yoga, Sankhya Yoga ou Varnashram Dharma não podem me agradar. Tampouco o podem o estudo dos Vedas, a austeridade ou a renúncia. Só a prática de Bhakti pura realmente me satisfaz. Na sadayati mam yogo, na sankhya dharma Uddhava, na swadhyayas tapastyago, yata bhakti mamorjita. Então apenas Shuddha Bhakti. Krishna pessoalmente revelando isso para seu querido Uddhava. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur está nos conduzindo para este conceito supremo, né? Que apenas Bhakti pura pode satisfazer a Krishna. E que nesse processo de Bhakti pura, o cantar do Santo Nome é excelente. Praticar Bhakti é a única maneira de agradar a Bhagavan. Não existe outro método para tal. Há 9 ramificações de Sadhana Bhakti: Shavana, ouvir; Kirtan, cantar; Smarana, lembrar; Archana, adorar; Vandana, orar; Padasevana, prestar reverências; Dasya, servir; Sakya, fazer amizade; e Atma Nivedana, render-se por inteiro. Shavana, Kirtan e Smarana são as ramificações primárias de Sadhana. O Sadhya, o objeto dessas ramificações, deve ser o nome, Nama, a forma, Rupa, as qualidades, Guna e os pasatempos, Lila, de Shiva. A meta dessas 3 ramificações. E desses 4 elementos, Nama, Rupa, Guna e Lila, Harinam é a semente original. Deste modo, segundo as Escrituras, Harinam é a raiz de toda a adoração. Então, continua Srila Bhaktivinoda Thakur conduzindo a nossa mente, o nosso pensamento para a essência do processo de Shuddha Bhakti. Hare Nama, Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Gatira Nyata, Sadhubrihan Naradia Puran. Em Kali Yuga não há salvação para a Diva, exceto pelo cantar de Harinam, pelo cantar de Harinam. Com a palavra Kalo, nesse verso, Kalo Nasteva, Gatirnita. Então, com essa palavra, deve-se entender que, embora nunca tenha havido um tempo ou uma época
em que Shri Harinam não era o meio exclusivo de salvação, mesmo assim, na atual era de Kali, quando os diversos outros mantras e práticas se enfraquecem, é especialmente apropriado refugiar-se neste todo-poderoso nome de Shri Hari. Então, comentário muito importante. Nunca houve uma época em que Shri Harinama não fosse o meio exclusivo de libertação. É só ler o Srimad Bhagavatam. O tempo todo, Satya Yuga, Treta Yuga, Kali Yuga, os sadhus, os juízes estão falando de Harinama. Esse comentário é a nota 10ª. Essa é uma característica do discurso transcendental de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? É um discurso límpido, né? Como a água do rio quando está saindo da nascente e que não chegou ainda às cidades ou aos vilarejos, recebendo os detritos que o povo vai jogando sobre essas águas. Então, assim, é como Bhaktivinoda Dhara, né? Por isso que existe essa expressão Bhaktivinoda Dhara. Se nós queremos entender a missão de Mahaprabhu, se nós queremos servir ao nosso Gurudeva de uma forma que seja satisfatória para o nosso Gurudeva, nós precisamos estar em Bhaktivinoda Dhara, na linha, né? Na linha de raciocínio, na linha de seva, né? Que Srila Bhaktivinoda Thakur estabelece através dos seus granthas transcendentais, né? Os seus artigos e assim por diante. Em relação a Shri Harinama, o Shri Padma Purana afirma, esse verso que nós já lemos ontem, né? Porque nós estamos novamente ouvindo Srila Bhaktivinoda Thakur, né? Quase todo dia. Segunda nós ouvimos Bhaktivinoda Thakur, terça nós ouvimos Bhaktivinoda Thakur, quarta, com certeza também, quinta e sexta também. Não tem um momento em que nós nos reunamos e não estejamos na companhia, né, da Shiksha maravilhosa de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, em relação a Harinam, o Shri Padma Purana afirma: Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mukto Vinatvam Nama Nominoho. O santo nome de Krishna é uma joia transcendental que satisfaz todos os desejos, pois não há diferença entre o nome de Krishna, Nam, e o próprio Krishna, Nami. Em outras palavras, o santo nome é aquele que concede a meta suprema da vida, né? Isso também está implícito nos versos do Shri Shikshastaka, né? Vidyavadu Jivanam Chetodarpana Marjanam Bhava Mahadavagni Varpanam Sheya Kairavas Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Param Vijayate Krishna Sankirtana. Esse nome de Krishna, continua o verso, é a própria forma das doçuras transcendentais. Chaitanya Rasa Swarupa. O Nama, ele é completamente puro, ou seja, ele é ilimitado e eternamente liberado, desprovido de qualquer conceito, desprovido de qualquer ligação, de qualquer vínculo com Maya. E aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele cita o que Jiva Goswami escreve em seu comentário a este
tão importante verso. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nityamuto Vinatam Nama Namino. Srila Jiva Goswami diz: Ekam eva Satchidananda Rasadi Rupam Tatvam Duidha Virbhutam Ityartha. Shri Krishna Tattva é a forma não dual da eternidade, do conhecimento e da bem-aventurança. Então, Shri Krishna Tattva, a verdade filosófico-existencial relativa à posição de Krishna. É a forma não dual da eternidade, do conhecimento e da bem-aventurança. E este Shri Krishna Tattva aparece ou se manifesta sob duas formas. Primeira forma, Nami, a forma do próprio Shri Krishna. E segunda, Nam, a forma de seu próprio nome. Então, afirmações categóricas sobre a importância, a significação essencial de Nama Prabhu. A essência disto, ou do que foi recém-falado, é que Shri Krishna é Sarva Shaktiman, aquele que tem todas as potências. Todas as manifestações da Pessoa Suprema são manifestações de sua potência ou Shakti. Todas as manifestações da Pessoa Suprema são manifestações de sua potência ou Shakti. Embora seja dependente da Pessoa Suprema, Shakti e só Shakti pode revelar a forma transcendental da Pessoa Suprema aos demais. Sem Shakti, quem vai saber? Quem vai se aproximar? Quem vai sentir? Sem Shakti. Dependendo dela, a forma transcendental de Krishna pode ser percebida. Ou seja, quem depende da Shakti, e aqui está no plural se referindo a Srimati Radhika, a forma transcendental de Krishna, para essa pessoa, ela pode ser percebida. E, impregnando o nome de Krishna com seu poder infinito, Srimati Radhika faz com que ele seja famoso em toda parte. Lindíssimo, né? Então, apenas porque Srimati Radhika impregna, concede o seu poder infinito a Nama, é só por isso que ela faz com que Nama seja conhecido, famoso em toda parte. Deste modo, Krishna Nam. Então, essa é a explicação que Srila Bhaktivinoda Thakur está dando para o fato de Krishna Nam ser chamado de Chintamani, Nama Chintamani Krishna. Nama Chintamani. Por isso, pelo que ele acaba de explicar, Krishna Nam é uma joia espiritual que satisfaz todos os desejos, ou uma pedra de toque, uma pedra filosofal, Chintamani Swarupa. Krishna Nam é o próprio Krishna, Krishna Swarupa. E é a personificação da consciência suprema e das doçuras transcendentais, Chaitanya Rasa Swarupa. Chaitanya, consciência. Rasa, doçuras. Apenas por se cantar o nome de Shri Krishna. Krishna Nam brota espontaneamente no âmago do coração. O santo nome é completo em si mesmo e não depende da construção de palavras presentes nos mantras. Segundo as regras da gramática sânscrita,
os sufixos e os prefixos são acrescentados a um substantivo para lhe dar um significado específico. Então aqui está entre colchetes. Então Srila Bhaktivinoda está explicando que o santo nome é completo por si só e não depende da construção das palavras presentes nos mantras, em que os nomes são de alguma forma alterados. Exemplo, Krishnaya para Krishna ou Narayanaya para o Senhor Narayana. Então, Nama não depende do sufixo Naya, Aya, né? Krishnaya e Narayanaya, do prefixo, aliás. Né? Nama não depende desse prefixo para ser purna, para ser completo. Sempre que alguém na plataforma espiritual profere o nome de Krishna, a bem-aventurança das doçuras transcendentais começa a surgir. Que lindo, hein? Sempre que alguém, como os nossos Gurudevas, que está no patamar espiritual, profere o nome de Krishna, Hare Krishna, a bem-aventurança das doçuras transcendentais começa a surgir, começa a aparecer. Nama é sempre transcendental e plenamente consciente, não algo sem vida como as sílabas materiais. Nama é a única doçura da consciência transcendental, Chaitanya Rasa. Perdão. Nama é apenas a doçura da consciência transcendental. Nama é sempre liberado. Não é possível produzir Nam com a língua material. Apenas alguém que tenha saboreado a doçura de Nam pode compreender esta explicação. Aquele que imagina que Nam é sem vida não está qualificado para saborear Chaitanya Rasa. Nem vai ficar satisfeito com esta explicação. Então, como Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele está falando das verdades mais íntimas, relacionadas a Radha Krishna, Braja Lila. Ele está repetindo as experiências de relacionamento nectário entre Mahaprabhu e seus devotos. E ele apresenta tudo isso de uma maneira que alguém que não tenha o adhikara, que não tenha a aptidão, a qualificação, o mérito, não vai entender o que está acontecendo. Só vai ler as palavras, mas não vai entender. Então, quando o Shuddha Vaishnava está dando Harikatha, e a sua audiência, dependendo da posição no caminho de Bhakti em que esteja, vai saborear aquele Harikatha de uma maneira específica. Então, isso que Srila Bhaktivinoda Thakur quer dizer. A mesma coisa acontece com o Nam Prabhu. Existem inúmeros níveis de relacionamento com o Nam Prabhu, segundo os inúmeros níveis de consciência dos diversos devotos e devotas. Talvez alguém argumente que Nam, esse que nós cantamos continuamente, depende de sílabas materiais. Então, como se pode dizer que Nam não é um objeto material e sim eternamente liberado? Essa é uma pergunta importante. Nós estamos cantando Hare Krishna todo dia. Então, alguém que está argumentando aqui
está falando sobre isso. Se nós cantamos continuamente, falando por mim pelo menos, eu canto, né, mas eu não tenho nenhuma percepção, né, da forma transcendental de Nama Prabhu, não sinto gosto, né, por cantar o santo nome. Ihajani Nanuraga, como o Mahaprabhu fala, segundo o verso do Shikshastaka. É tão fácil se aproximar de Krishna cantando o santo nome, mas eu não tenho apego a esse cantar, por causa das impurezas, dos anatas no meu coração. Então essa pergunta é uma pergunta procedente, né? Nós cantamos esse santo nome o tempo todo, e por isso podemos até argumentar que esse santo nome depende de sílabas materiais. Então, como dizem que Nama não é um objeto material, e sim eternamente liberado? Srila Rupa Goswami responde a esta opinião adversa da seguinte maneira. Esse é do Shri Bhakti Rasamrita Sindhu, dos versos mais importantes sobre Nama Tattva. Atashi Krishna Namadi Nabhavet Grahyam Indriyai Sevan Mukhi Hijivado Swayameva Spuratyadaha. Os sentidos materiais podem perceber um objeto material. Krishna Nam é transcendental e por isso jamais poderá ser percebido pelos sentidos materiais. O Nam, que inicialmente se manifesta na língua, é apenas o resultado de um spurt, uma pulsação dos sentidos transcendentais da alma. Uau, que lindo, hein? O Nam, que inicialmente se manifesta na língua, é apenas o resultado de um spurti. Swayam eva spuratyada. A pulsação dos sentidos transcendentais da alma. Contudo, no momento em que a língua aprakrita, a língua transcendental da alma, profere Krishnanam, só, o Paramatattva aparece em pessoa sobre a língua material e começa a dançar. À medida que as doçuras transcendentais da devoção, a Prakrita Ras, permeiam os sentidos, invadem os sentidos, o devoto dá gargalhadas por conta da bem-aventurança Ananda, está em Ananda e fica gargalhando. Ele chora e se lamenta por afeição, Sneha, e ele dança por amor, Priti. Dessa maneira, por meio da língua, Shri Krishnanam Ras invade todos os sentidos, permeia todos os sentidos. Verso importantíssimo, né? Então, o Nam praticado durante o sadhana é senão Chaya Nama ou Namabhas. Não passa de Chaya Nama ou Namabhas. Uma sombra do nome Chaya Nama ou Namabhas. Ou seja, o cantar que é encoberto pelas nuvens da ignorância. Este ainda não é o nome verdadeiro. O cantar contínuo de Namabhas eventualmente ou acaba se transformando num gosto por Aprakrita Nam. Exemplos disto ficam evidentes nas vidas de Valmiki e Ajami. Namabhas, cantaram Namabhas. A diva não tem gosto pelo Nam por causa de suas ofensas. Quando a diva canta Krishnanam sem ofensa, o Chaitanya Rasa Vigraha, o reservatório plenamente consciente de todo prazer,
que é o transcendental Shri Harinam, manifesta-se em seu coração, essa sadhaka diva. Nessa ocasião, o seu coração fica radiante de felicidade, rios de lágrimas fluem de seus olhos, e sintomas de êxtase sáttvica aparecem, se manifestam em seu corpo. Sáttvica bhava, hasta sáttvica bhava. O Srimad Bhagavatam afirma, então aqui Srila Bhaktivinoda Thakur apresentando provas contundentes desse Nama Tattva. Então esse é um verso do 3º capítulo, 2º canto, verso 24, Srimad Bhagavatam. Tad asma saram ridayam batedam yad grihyamanai harinama diyai navi kriyatata yado vikaro netre jalangatra ruhesho harshaha. Então nós lemos esse verso ontem também, no comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur ao Shikshastaka. Quando alguém canta Harinam, manifestam-se os seguintes sintomas. Ele experimenta uma mudança de coração, uma mudança de atitude. De egoísta se torna altruísta, de perverso se torna bondoso. Então ele está cantando o santo nome e ele experimenta essa mudança no coração. Que mais? Lágrimas fluem de seus olhos e os pelos do seu corpo ficam eriçados. Sim, lemos ontem, com certeza. Pela graça de Srila Bhaktivinoda Thakur, estamos lendo hoje também, né? Então, continua. Então aqui o verso está falando desses três sintomas, né? Primeiro, mudança do coração. Segundo, lágrimas que fluem dos olhos. E terceiro, o eriçar ou arrepio dos pelos do corpo. Quando, a despeito de cantar Krishnanam, alguém não experimenta nenhum desses sintomas, deve-se compreender que seu coração ficou muito duro devido às ofensas. Então essa é a ciência de Bhakti. Você pode saber exatamente onde você está, se você é sincero e se você aplica a ciência por trás desses versos do Srimad Bhagavatam, a sua experiência em Sadhana Bhakti. Você pode saber exatamente, você não precisa contar para ninguém, mas está tudo aí. O dever primário de um sadhaka é cantar Harinam sem cometer ofensa. Portanto, é necessário saber quantas são as ofensas ao cantar o santo nome, e dessa maneira é possível poupar-se de cometê-las, ou é possível evitar cometê-las. As escrituras mencionam 10 ofensas quanto ao cantar de Harinam. Bem, acho que está valendo, já que o assunto está densamente ligado agora ao conselho de Srila Bhaktivinoda Thakur, que é o conselho de todo o Bhagavad Parampara, o conselho de Mahaprabhu, que a gente deve cantar sem cometer ofensa. Então a primeira ofensa é blasfemar os devotos e os santos. A segunda é considerar que semideuses como o Senhor Shiva e o Senhor Brahma sejam iguais a Bhagavan ou independentes dele. Terceira, negligenciar, desrespeitar ou desobedecer Shri Guru, que revela a verdade sobre Harinam. Quarto,
Criticar as escrituras fidedignas que descrevem as glórias de Harinam. Quinta ofensa, considerar que as glórias de Harinam sejam um exagero. Sexta ofensa, considerar imaginários os significados de Harinam revelados nas escrituras. Em outras palavras, considerar que os nomes Krishna, Ram, Govinda, Gopal e assim por diante sejam produtos da imaginação. Sétima ofensa, cometer atividades pecaminosas com base no cantar de Harinam. Essa é forte, né? Oitava, equiparar o cantar de Harinam às atividades materialmente auspiciosas recomendadas nas sessões Karma Kanda dos Vedas. Nono ofensa, instruir ou ensinar aos infiéis as glórias de Harinam. Essa ofensa é muito importante de ser entendida e aplicada enquanto nós estamos fazendo Naga Sankirtan, enquanto nós estamos distribuindo os livros de nossos Gurudevas. Né? É muito importante observar, né, sem evitar todas as ofensas, mas ela se aplica muito a situação em que você está diante de uma pessoa que você não conhece, né, mas que porque vê você vestido de dhoti ou de sari, né, ou porque você está distribuindo livro, ou cantando nas ruas, ou dando uma palestra em algum lugar, ela vai querer saber detalhes, vai querer saber o motivo para você estar com essa tilak na testa, né? O que fez você abraçar este caminho. E a 10ª ofensa é não ter fé em Shri Krishnam, mesmo depois de ter ouvido suas glórias, né? Quantos de nós estamos há anos, né, praticando a consciência de Krishna? Né? O que representa o tempo na prática da consciência de Krishna, né? Quantos estão cantando o santo nome há anos? Mas 10ª ofensa, não ter fé em Shri Krishnam. Não ter fé, né? Não ter fé começa por não cantar Krishnam, segundo o pedido de Srila Gurudeva, né? Se você tem fé realmente, né, então você vai ter interesse, você vai ter entusiasmo em cantar, né? Então, essa ofensa é forte. Então, como você adquire fé, né? Então, você fica sempre em sanga, sempre fica, especialmente na companhia de devotos realmente avançados, né? E você ouve esses devotos glorificarem Krishna Nam, Krishna Lila, Krishna Guna, Krishna Rupa, né? E assim, ouvindo repetidas vezes, você vai, como se diz, intensificar essa fé ao ponto que você vai fazer bhajana, não bhajana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E também é importante a gente se lembrar, antes de encerrar, que o Jaiva Dharma, que nós voltaremos
a ler, a estudar no próximo encontro, contém alguns capítulos sobre Namatattva, não é? Deixa eu ver se eu localizo aqui, acho que são, não sei se são 4 ou 5 capítulos. Capítulos. Olha. Não, me empolguei aqui. São 3 capítulos. Namatattva, Namaparad e Namabhas. Que vão das páginas desse livro aqui em inglês, das páginas 521 a 551. E esses capítulos são poderosíssimos, né? O mesmo estilo Bhaktivinoda Thakur, esse romance transcendental, apresenta Namatattva de forma definitiva. Vante Kalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Patitanam Pavanabhyo Vaishnaveva Dandavat Pranam Jai Shila Bhaktivinoda Thakur Jai Gaura Bhakta.